Olá, começa agora mais uma edição do Estado de Minas Entrevista, o nosso programa que sempre recebe aqui figuras importantes, autoridades aqui do poder mineiro, para poder bater um papo e contar aqui para a população como está a situação da política no Estado. Meu nome é Bernardo Stilac, sou repórter da editoria de política aqui do jornal, estou acompanhado pela Alessandra Mello, minha colega de editoria. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, obrigada pelo convite. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui Elton Júnior, vereador de Belo Horizonte, eleito pela primeira vez no ano passado com 8.013 votos pelo PSD e é também vice-líder da prefeitura dentro da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Tudo jóia, Bernardo, Alessandra. É sempre um prazer estar aqui no Estado de Minas. Eu acho muito importante esse espaço que vocês abrem aqui para que a gente possa dar transparência nas ações que estão acontecendo tanto na Câmara de Vereadores quanto na nossa política em geral. É muito importante que o cidadão tenha contato com isso. Obrigado pelo espaço aqui, a oportunidade. Vereador, a gente fala aqui no dia 13 de agosto, grava essa entrevista no dia 13 de agosto, uma semana depois da retomada ali, no segundo semestre ali da Câmara Municipal. O senhor é vice-líder do governo, a Prefeitura de Belo Horizonte teve um início ali conturbado com a questão do FUAD, o Damião assumindo de forma titular em abril. Queria começar te perguntando, pedindo para o senhor fazer um balanço para a gente de como é que foi a relação entre a Câmara e a Prefeitura e como que essa relação foi mudando ao longo dos meses aí desse ano de 2025. Maravilha, Bernardo. Como você bem descreveu, no começo do ano a gente teve um cenário de instabilidade muito grande, né? Por questão a situação de saúde do prefeito Fuad dificultou muito o avanço da agenda política, porque de fato não tinha como avançar, não tinha clima para aquilo. Mas depois que passou, né, o prefeito Damião de fato se concretizou enquanto a pessoa que iria conduzir a cidade no pós-eleição, a gente conseguiu ter uma agenda que está cada vez mais concreta e está avançando super bem. O fato do prefeito ter sido também vereador na Câmara de Belo Horizonte ajuda muito, porque ele tem essa perspectiva de saber lidar com o legislativo. Ele entende bem as pautas, ele consegue ter dimensão de como cada vereador se porta no cenário político. Então, a relação entre Câmara e Prefeitura tem melhorado cada dia mais e isso é muito bom para a cidade, porque a harmonia é importante, né? Sem ela, a gente não consegue avançar com muitas agendas que são relevantes demais para a cidade. Vereador, e a relação entre os vereadores? Porque a gente também assumiu a Câmara assumiu a nova legislatura com um embate muito grande, principalmente entre a extrema-direita, a esquerda, né, uma Câmara com uma composição nova, né, renovada em relação à anterior. Como está a relação interna entre os parlamentares? Então, Ali, a relação interna ela tem duas dimensões. A primeira é a dimensão ideológica, que essa sim está muito calorosa, os debates eles têm sido cada vez mais frequentes, principalmente da bancada mais conservadora e da bancada mais progressista, porque são os dois lados mais populosos mesmo na Câmara, né? São muitos vereadores e que têm agendas muito diversas. Eles raramente concordam, e aí quando entram assuntos que são federais, estaduais, a coisa piora ainda mais, porque raramente sai um consenso. Mas no âmbito republicano e institucional, a relação é super positiva. Embora os vereadores eles não tenham uma posição que, hora ou outra, concordam um com o outro, eles se respeitam muito no âmbito de vista de todos os que estão aqui são eleitos e têm legitimidade para fazer o seu trabalho. Então, o clima de respeito, ele impera, embora dentro da pauta ideológica, né, da agenda de opinião, a galera diverge bastante, e que é natural, é positivo para o parlamento quando fica em Belo Horizonte, né? Quando diverge demais, vai discutir questões nacionais e questões que nós não temos competência para lidar em Belo Horizonte, aí é muito prejudicial na minha avaliação. Mas as questões nacionais continuam dominando um pouco o debate na Câmara Municipal, né? Principalmente o comportamento, os temas comportamentais, né? Isso segue ainda sendo uma constante na Câmara. Isso tem atrapalhado a tramitação de outras propostas de relevância para a cidade? Na minha humilde opinião, não ajuda. Porque quando a gente começa a discutir demais agendas que não são do foro de Belo Horizonte, a gente perde tempo com questões que não necessariamente são os vereadores que vão resolver. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos o tarifaço do Trump, que é uma questão muito importante, né? Tem ganhado destaque na mídia e repercussão nacional, e que hora ou outra aparece em Belo Horizonte. Nós temos lá vários projetos que falam disso, tem também questões simbólicas de moções que às vezes são votadas e que, de novo, consomem o tempo da pauta. E aí é tempo esse que poderia estar sendo destinado com discussões que são mais prestigiadas pela população mesmo, né? São mais importantes para a ordem do dia, digamos assim. Existe essa diferença, né, entre os lados de esquerda e direita, até com pautas que não competem exatamente à Câmara Municipal, como o senhor disse, perdendo muito tempo ali.
A prefeitura, o senhor como vice-líder de governo, já orientou a base governista ali dentro da Câmara a evitar perder tempo com esse tipo de discussão, a tentar trabalhar uma pauta que seja mais propositiva para a cidade e menos relacionada a uma política que não tem a ver com Belo Horizonte? A prefeitura não tem uma orientação específica para que não se trabalhe a pauta. Só que o executivo tem adotado uma conduta desde o começo do ano, que na minha opinião é muito correta, de não entrar em disputa ideológica, sabe? O prefeito ele tem uma agenda que é propositiva para a cidade, que é muito relevante, que precisa do apoio dos vereadores, e ele também respeita a independência e a harmonia que precisa existir entre executivo e legislativo. Então o que é isso? A prefeitura não se envolve na pauta, não declara opinião, não orienta a base, mas também não vota esse tipo de matéria. Então, tipo assim, quando chega uma questão que é mais ideológica ou que não compete ao nível municipal, a prefeitura libera a base, cada um vota da maneira que entender, porque é a autonomia de cada vereador. Uhum. Agora, perdão, pode falar. Pode. Vereador, e nessas pautas de interesse, o que tem de mais importante na sua avaliação hoje, em tramitação na Câmara, que precisa ser aprovado e votado, de interesse da prefeitura, de interesse do cidadão? O que o senhor acha que é relevante? Um projeto que é muito relevante, na minha opinião, é o do Instituto Federal. A Prefeitura tem uma parceria com o governo federal para que seja implementado um Instituto Federal de Educação na região do Barreiro, que foi uma briga muito grande da população para que fosse sediado lá. E o Executivo está tendo que fazer uma simplificação da legislação de construção para que seja possibilitado a realização da obra. Essa intervenção tem que entrar no orçamento federal para que seja executada de fato. E então, a gente tem que votar a lei antes de ser votado o orçamento da lei orçamentária anual. Esse é um dos projetos que, por exemplo, são prioritários para o Executivo. Tem outras coisas também de legislação construtiva, enfim, alguns projetos que estão tramitando na casa que são muito positivos e que, de novo, precisamos dar atenção de todos os vereadores para que tramitem o mais rápido possível. A gente tem na casa agora projetos de aprovação, de autorização da Câmara para empréstimos da Prefeitura, que somados ali chegam quase a 1 bilhão. Qual que é a situação hoje na Câmara Municipal para aprovação desses empréstimos? E se vocês trabalham ali, enquanto base da Prefeitura, para garantir o voto também dos colegas? A previsão que nós temos é que a aprovação desses empréstimos seja bem tranquila. Grande parte dos vereadores já está sensibilizada com a necessidade real de que os investimentos eles venham para Belo Horizonte. E a gente tem feito um trabalho de convencimento muito grande dos vereadores, Bernardo, para exemplificar que, nesse caso, o investimento por empréstimo ele não é uma irresponsabilidade financeira. Pelo contrário, ele é uma possibilidade da Prefeitura atrair investimentos num volume alto, com uma taxa de juros que é muito atrativa para o setor público e que não está atrelada necessariamente a um cheque em branco, como normalmente costumam dizer. Pelo contrário, são instituições que têm muita credibilidade no mercado e que fazem um acompanhamento financeiro bem rígido das propostas que serão executadas. Então, a gente tem atuado nisso, mas a previsão já é positiva. A tendência é que os empréstimos sejam aprovados. Então, prefeito, acredito que vai ser, você como vice-líder do prefeito, que esse projeto, tanto esse dos empréstimos, como também esse da alteração da legislação para a construção do Instituto Federal no Barreiro, né, uma luta, né, da população do Barreiro principalmente, vai tramitar com facilidade, porque na legislatura passada o prefeito Fuad Noman, mesmo nesses assuntos, tinha uma certa dificuldade em lidar com a base. Dessa vez, então, vai ser mais calmaria? Vai fluir bem, vai fluir bem. Inclusive, hoje na Câmara de Vereadores foi aprovado um requerimento para que a apreciação do projeto do Instituto Federal fosse votada em comissão conjunta. O que é isso? As comissões se reúnem e, ao invés de tramitar em 3, uma de cada vez, elas votam todas de uma vez só para que o projeto possa fluir mais rápido. E esse requerimento foi aprovado com unanimidade, não teve nenhum voto contrário, o que mostra que, de fato, a Câmara está em harmonia com a Prefeitura e está comprometida com uma agenda que é positiva para a cidade. Você acha, Elton, que também teve um trabalho aí do prefeito de se aproximar do presidente da Câmara, Juliano Lopes? Isso melhorou a relação, que era uma relação também muito conturbada? Ele deixou a prefeitura, o Juliano assumiu por 2 vezes, um gesto, inclusive, de gentileza. Na primeira vez não precisava nem de ter tido essa troca, né? Em função do prazo pequeno, mas o prefeito deu essa sinalização, acho que foi meio que levantando uma bandeira de paz aí, uma tentativa de se afinar o discurso, né, com o presidente da Câmara Municipal. Tá, então, fluindo bem? Está fluindo super bem. Como eu disse antes, o prefeito Álvaro Damião, como foi vereador, já tem essa experiência
ele entende que não é possível que a gente trabalhe em Belo Horizonte com um clima beligerante com a Câmara de Vereadores. O presidente Juliano Lopes ele tem uma postura muito propositiva, é um vereador preocupado com as entregas de fato. Ele também não tem essa ideia de querer obstruir a pauta da prefeitura, de querer ganhar destaque em cima de uma agenda que não avança. Então, essa relação ela tem melhorado muito. O Álvaro fez um gesto muito bacana de deixar o Juliano assumir, mesmo quando não havia necessidade, para mostrar que, olha, temos confiança em quem está liderando o Legislativo Municipal. E isso faz com que a cidade tenha um clima muito melhor, sabe? Somos esforços justamente para ter a agenda fluindo. Vereador, a gente já volta para essa questão da prefeitura na Câmara, né? O senhor como vice-líder, é importante ouvir o que está acontecendo ali no Legislativo, mas eu quero aproveitar, deixa que o senhor deu falando sobre o Barreiro, que a sua campanha falou muito sobre o Lindéia, né? A sua participação social ali, popular, também na região do Barreiro. Eu quero ouvir sobre os próximos projetos que o seu mandato tem, especificamente para essa região da cidade, que foi até recentemente celebrada, né, pelo aniversário, o prefeito esteve lá. Eu quero ouvir o que vai sair do seu gabinete para a região que você conhece melhor aqui da cidade. Não, bom demais. É sempre bom falar de casa, né? O Lindéia, na campanha, a gente colocou um lema, né? Que era colocar o Lindéia de volta no mapa. E a gente já tem feito isso com a simples presença, né? Só de ter um vereador na região é latente o tanto que as pautas conseguem avançar, sabe? Em termos de visita técnica, em termos de presença do executivo próximo à região, em termos de entregas reais que estão saindo para a região do Barreiro e principalmente o Lindéia. Então lá nós já temos a perspectiva agora de, nesse ano, iniciar uma reforma de uma praça que é histórica na região, Praça Maria Tertuliana, já foi comprovado pelo Poder Executivo, já tem contrato assinado, está terminando a licitação agora para que a coisa flua da melhor maneira. A gente tem também uma sinalização muito positiva da Secretaria de Assistência Social de que dos CRAS que serão construídos em Belo Horizonte, será muito próximo da gente, não no Lindéia exatamente, mas na região do Itaipu, que é uma região de altíssima vulnerabilidade dentro da cidade. A gente pediu para que a Universidade Federal de Minas Gerais realizasse um estudo sobre os equipamentos públicos que nós temos em Belo Horizonte, tanto de assistência, quanto de educação, quanto de saúde. E no estudo, na parte de assistência, foi realmente apontado que a região do Lindéia e Itaipu precisa muito de um equipamento de assistência para poder atender a população mais vulnerável, mais carente, e nós já tivemos uma resposta positiva da Secretaria nesse sentido. Então, a perspectiva nos próximos anos é que grandes obras vão sair na região. Nós estamos chegando agora no momento de lei orçamentária anual, e como vocês sabem, os vereadores em Belo Horizonte possuem emenda impositiva, parte significativa das minhas emendas serão destinadas para a região do Lindéia. Porque é aquilo, eu sou vereador de Belo Horizonte, mas se eu não cuidar bem da minha casa, eu vou cuidar bem de onde, né? Então, queremos sempre que o Lindéia fique no mapa e fique bem prestigiado também. A gente conversava, né, até antes da entrevista, sobre a sua relação também com o curso de gestão pública da UFMG. O senhor falou que pediu um estudo da universidade para poder fazer a aplicação. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco também dessa sua relação acadêmica e se avalia que é importante para um mandato ter um bom trabalho também baseado, né, por esse tipo de pesquisa, por esse tipo de trabalho. Então, maravilha, Bernardo. A maior crítica que eu tenho à universidade é que muito do conhecimento que é produzido lá dentro, ele não consegue de fato chegar até as pessoas. E aí quando a gente fala de gestão pública, especialmente do curso de gestão pública da UFMG, é uma área muito importante porque quando o que é produzido na universidade chega no poder público, a gente consegue escalar os ganhos. É diferente do conhecimento chegar numa questão privada, que tem uma perspectiva financeira, econômica, que eu também não estou criticando. Mas no público a gente consegue escalar os ganhos. Então, por exemplo, esse estudo que a gente pediu foi conduzido pela professora Geralda, que é uma grande especialista, orientada por vários professores que tem uma qualidade ímpar de tratar de questões municipais. E está à nossa disposição, tudo gratuitamente, feito com um rigor técnico, científico muito grande. A gente também tem trabalhado com questões de valorização da profissão para que mais gestores qualificados e com formação específica ocupem a administração pública. No começo do ano a gente fez uma indicação para a prefeitura que nos concursos do Executivo Municipal que fossem abertos, fosse sempre colocado as vagas de gestão pública, e a Prefeitura já indicou que nos últimos foi colocado dessa maneira, e a gente está trabalhando agora em conjunto para ter um instrumento normativo que garanta isso, para que sempre que tem um concurso público a gente tenha bons gestores ocupando aquele espaço, porque a gente sabe que a gestão privada não é exatamente igual à gestão pública, então é importante que a gente valorize também a categoria e consiga, de novo, trazer todo esse conteúdo que está sendo produzido na universidade
para gerar impacto na vida das pessoas. Se não tem esse resultado prático, né, ele é muito menos eficiente do que poderia. Vereador, uma pauta que era cara na sua campanha, o passe livre. E como é que fica a discussão sobre a tarifa zero em Belo Horizonte? Qual vai ser, como vice-líder do prefeito, o papel da prefeitura e a postura da prefeitura? Já temos uma definição sobre a tarifa zero. Ale, muito bem lembrado, a tarifa zero está tramitando. Eu acho que a gente teve uma grande vitória em conseguir ter um projeto de tarifa zero que foi assinado por mais de 20 vereadores na Câmara de Belo Horizonte. Isso é histórico, nunca aconteceu antes. É um projeto desse tipo com tanto apoio do Legislativo, né? No dia de hoje, nós tivemos uma audiência muito bem prestigiada. O secretário de Governo, Guilherme Daltro, esteve presente na audiência. E é aquela questão, todo mundo quer a tarifa zero, entende que é uma política muito positiva. A dúvida é o quê? A viabilidade. E aí não só a viabilidade no âmbito prático, de custear de fato um sistema de transporte que não cobre tarifa das pessoas, mas também a viabilidade no sentido indireto, porque com o incremento de usuários que nós teremos no tarifa zero, isso gera outros tipos de gasto, como manutenção de pavimento, enfim, uma série de outras questões que também precisam ser consideradas. Então, nós estamos nessa parte da discussão, avaliar a viabilidade. Nós tivemos um estudo apresentado pela UFMG que vai nesse intuito, né, de trabalhar a viabilidade, de demonstrar que o impacto para as empresas ele não é tão grande quanto se esperava. E agora nós estamos em contato frequente com a prefeitura para entender quais os principais gargalos e analisar se é de fato possível transpô-los. Se for, acho que o projeto tem chance de avançar. Agora, se a viabilidade técnica não se concretizar, aí dificulta um pouco. Mas só de estar sendo discutido por tantos vereadores em audiência pública, com a presença do secretário de governo, com a presença do subsecretário de planejamento de mobilidade da cidade, a secretária adjunta de planejamento, você vê o interesse do executivo em dialogar com a proposta, sabe? O prefeito Damião ele tem sido notado por falar bastante que BH agora é a cidade do sim. Então, a gente identifica um esforço da prefeitura de analisar, de escrutinar ali as informações e realmente verificar se é possível. Em outros momentos já era descartado de cara, né? Não, isso é ideia de maluco, não vamos olhar isso não. Mas a gente veio uma posição de diálogo que pra mim já é uma baita vitória. O desfecho da história, né, eu não consigo prever, mas eu avalio essa condição de debate, de diálogo muito positivo. E qual que é o papel do senhor nessa ponte entre o que está sendo discutido na universidade, na Câmara Municipal, entre os vereadores que querem a tarifa zero e a prefeitura? Porque o senhor disse, né, que a prefeitura quer ouvir, o Daltro inclusive participou da audiência, mas o próprio Guilherme Daltro, o próprio Álvaro Damião já concederam algumas entrevistas dizendo que no momento vem com alguma dificuldade que esse projeto seja viável. O senhor tem algum papel de tentar trazer essas informações da Câmara para a Prefeitura, da Prefeitura para a Câmara, para poder tentar deixar esse diálogo, né, essa engrenagem mais azeitada, essas discussões cada vez mais profundas sobre esse assunto? O meu papel... Quer falar, Liz? Não só complementando o Bernardo aqui, porque pelo andar da carruagem, o projeto vai ao plenário da tarifa zero, né? Pode ser modificado, mas pelo menos o sentimento que eu tenho como usuário de transporte coletivo e repórter que acompanha a notícia é de que a gente nunca esteve tão perto, talvez, dessa coisa revolucionária que é a tarifa zero. Pode ser que ele vá a plenário e aí como vai ser o papel da prefeitura, caso ela ache que não tenha viabilidade financeira. Nesse ponto, o meu papel é justamente desse articulador que faz o meio de campo. Porque eu não acho que tem ninguém nessa história que está agindo de má fé, que está atuando para que a coisa não funcione, para que não dê certo. Pelo contrário, são lados diferentes de uma mesma moeda. Então é como se fosse um poliedro, né? A gente tem uma perspectiva. Quem olha de um lado vê de uma forma, quem olha do outro vê de outra forma. E a gente tem que produzir situações em que essas pessoas que estão de pontos de vista diferentes tenham contato para que aí sim a gente possa avançar dentro da agenda e ter uma síntese da situação. Obviamente, se a prefeitura entender que a viabilidade está comprometida, eles vão tentar estudar novas formas, sabe? Outros lugares do Brasil também já fizeram isso. Colocaram, por exemplo, tarifa zero aos sábados e domingos. Fizeram tarifa zero para segmentos delimitados, tá? Tipo assim, suponhamos, tá? Não tô falando que vai ser assim. Mas suponhamos que a gente... Eu já ia perguntar, vai ser assim? Não. Suponhamos que a gente não consiga fazer para toda a população nesse momento, mas fazer para um grupo específico, por exemplo, os estudantes universitários. Essa foi uma bandeira que eu sempre defendi, que o universitário, que é quem mais sofre com o preço da tarifa, tenha passe livre em Belo Horizonte, que a gente não tem ainda, porque é uma questão de competência, né? O poder executivo federal fala que é competência do município, o município fala que é do governo federal, e a gente não consegue avançar nessa pauta. Então,
é muito positivo o diálogo porque está todo mundo tentando construir uma solução. Qual será a solução? De novo, não sabemos. Mas só de ver a boa vontade já é positivo e eu tenho atuado para fazer essa articulação para que os grupos estejam bem próximos no diálogo, sabe? Talvez, então, se a gente não tiver a tarifa 100% zero, parte... Por exemplo, a Prefeitura de Mariana implantou tarifa zero. Claro, não estou comparando pela população, a gente sabe que a dificuldade é Mariana também tem royalties de minério, é outro contexto financeiro. Eu também sei. Até a população ajuda a você ter. Então, Mariana implantou tarifa zero, eu andei de tarifa zero, fiquei na maior alegria. Mas a Prefeitura de Ouro Preto, vizinha, reduziu bastante a passagem, passou para R$2. Talvez essa pode ser uma possibilidade, a Prefeitura dar um subsídio maior. O que pode acontecer? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Nada, né? Mas é isso, a gente está nessa articulação ali para que o diálogo produza o resultado, entende? A função do parlamento, em alguma medida, é colocar as ideias em debate. Eu não acho que tem que ter alguém certo ou alguém errado, mas apresentar, de novo, os diversos pontos de vista de uma mesma situação. O executivo vê de um jeito, o legislativo vê de outro, o movimento social vê de outro jeito, o empresariado também tem a sua visão. Então a gente tem que colocar todo mundo na mesma mesa para que eles possam dialogar e construir a solução. Eu não vou ser leviano de apontar qual o melhor caminho aqui, ou então falar que o projeto, se não funcionar, tem que ir para um outro campo. O que eu entendo é que o diálogo é positivo. Então, de novo, se as pessoas estão em contato, a chance de sair uma solução que é benéfica para todos é enorme. Como você falou, às vezes não dá para fazer uma coisa, mas dá para fazer outra. Então, é importante ter essa perspectiva e essa condição de ceder, sabe? Existe negociação quando os lados estão dispostos a conversar. Quando ninguém quer ceder nada, não tem negociação. O que tem é divergência e um clima beligerante que não é o que a gente quer. Vereador, a gente falou um pouco sobre aquele momento, né, que o Fuad teve que se ausentar, depois faleceu e o Álvaro Damião assumiu como titular. E eu queria perguntar para o senhor, do ponto de vista da sua relação com o partido, porque o Fuad era do PSD, Álvaro Damião é do União Brasil, e depois quando o Álvaro Damião assume e naturalmente começa a reorganizar a casa ali da prefeitura, porque efetivamente vai ser o prefeito, o PSD acabou ficando um pouco escanteado dentro da administração municipal. Recentemente, a gente, se eu não me engano, o Júlio Fessô, que foi candidato a vereador pelo PSD, vai assumir a coordenadoria de vilas e favelas aqui da Centro-Sul, né? Ele é da favela da Serra. Já assumiu, né? Mas fora ele, o partido acabou ficando com pouca representação dentro do município. Como é que é a relação do senhor, enquanto vice-líder do governo, com o PSD? Existe alguma demanda do partido para que exista mais participação dentro da administração de BH? O PSD atualmente, Bernardo, ele está numa perspectiva sempre muito construtiva. O que é isso? Nós estamos sob a liderança do nosso presidente, Cássio Soares, que tem feito uma condução, na minha visão, extraordinária, conciliado situações que muitas vezes são difíceis. E a perspectiva construtivista é o quê? O PSD está aqui para ajudar, sabe? Nós fizemos um esforço hercúleo para que o prefeito Fuad fosse eleito, juntamente com o vice Álvaro Damião, porque entendíamos que naquele momento a eleição do Fuad era a mais adequada para Belo Horizonte. Passado esse momento, o contexto mudou, do jogo, acontece, mas o PSD está aqui para somar, sabe? Elegemos 3 vereadores muito qualificados, vereador Elinda Farmácia, vereador Maninho Félix e eu completando o quadro da bancada do partido. E o PSD está aqui para ajudar, sabe? O que for necessário, o que for positivo para Belo Horizonte, o PSD não vai se furtar de colaborar. Quando entenderem que a gente também não é necessário, nós também nos retiramos. Não há ego, não há vaidade no PSD por briga de cargo, por poder, espaço, que normalmente é a tônica da política, sabe? O PSD tem se colocado, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, como um partido que quer colaborar. Por isso que está em gestões que são mais à esquerda, gestões mais à direita, porque entende que, se puder contribuir, estará presente, e se for bem-vindo, estará presente. Vereador, então falando sobre essa questão partidária também, né? A gente está se aproximando de 2026 e o PSD aqui em Minas Gerais é um partido muito disputado, tanto pelo governo, né, do qual faz parte na Assembleia, do governo atual do Romeu Zema, e que pode apoiar Matheus Simões a uma condução, né, uma recondução desse governo ao executivo estadual, ou lançar o próprio candidato, Rodrigo Pacheco, senador, que teria o apoio do presidente Lula e, portanto, da bancada de esquerda. Queria ouvir do senhor se o senhor acha que isso pode interferir no seu trabalho na Câmara Municipal e aproveitar para te perguntar sobre aquela questão que a gente sempre conjecturava aqui, né?
Qual é o tamanho da bancada de esquerda na Câmara Municipal? A gente falava, né, em 9 vereadores. Queria saber se o senhor se vê alinhado à bancada dos partidos PT, PSOL e PCdoB que existe dentro da Câmara Municipal da capital mineira. Não, maravilha, Bernardo. Como eu disse, o compromisso maior do PSD é com o resultado. Então, a gente está sempre disposto a colaborar com a perspectiva que entregue resultado para a população. Esse descrédito que nós temos na política hoje é porque a política parou de gerar resultado para a população. Então, falando de contexto estadual, das eleições que estão se aproximando, eu não acho que o posicionamento partidário vai constranger a atuação de nenhum vereador. Esse não é o ponto de vista do PSD. A gente sempre tem muita liberdade para atuar. O partido não nos demanda do ponto de vista de constranger votação, nada do tipo. Desde que eu assumi meu mandato, eles me deram um mega respaldo para trabalhar. Então, independentemente da definição e do desfecho que se der para a questão estadual e nacional do partido, eu entendo que os quadros estarão sempre em primeiro lugar com a autonomia de trabalho. Eu mesmo fui muito crítico da postura do governo do estado no caso das concessões do Vetor Norte. Critiquei muito o pedágio, entendia que aquela modelagem de pedágio específica para aquele trecho do estado não era mais adequada, que poderia prejudicar Belo Horizonte, poderia prejudicar o cidadão mineiro, o que não implica que eu seja contra todo o governo ou contra toda a forma de concessão. Pelo contrário, a gente entende que cada caso tem que ser analisado estritamente e é importante que a gente tenha razoabilidade para poder mensurar. E aí, falando sobre a questão ideológica das bancadas, eu tenho uma formação progressista, sabe? Venho do movimento estudantil, estive também na universidade atuando politicamente. Com o tempo veio amadurecimento político. Então hoje eu enxergo a vida de uma outra forma e entendo que hora ou outra a gente tem que transitar pela direita e pela esquerda para produzir resultado para a população. Então eu me considero um vereador progressista, mas de centro, e que não tem problema nenhum em votar com a esquerda, com a direita. Se o projeto for bom, é só trazer que a gente vai votar, vai apoiar, vai ajudar na interlocução para que seja aprovado. E a minha atuação na Câmara é prova disso. Se vocês perguntarem para os vereadores progressistas, tiveram várias oportunidades que nós votamos juntos. Perguntarem para a direita, tiveram várias oportunidades que nós votamos juntos também. Na minha concepção, se gera um benefício para a população, não tem por que rechaçar a ideia. Só complementando aqui a pergunta do Bernardo, mas o senhor particularmente preferia que o PSD, o seu partido, apoiasse o Pacheco ou o Matheus Simões? Alinhasse na disputa com o Pacheco ou o Matheus Simões? Porque, na verdade, temos dois candidatos, temos vários, né, mas dois pré-candidatos a governo de Minas que disputam aí, talvez, um apoio do PSDB. Um já faz parte do PSD, que é o Rodrigo Pacheco, e o Simões tem dado reiteradas declarações que quer o PSD. Pode se filiar, quer aliado. O senhor particularmente prefere que o partido caminhe com Simões ou com Pacheco? Eu trabalhei um tempo ali na Quest, uma empresa de pesquisa e consultoria muito famosa. E lá a gente fazia pesquisa para o Brasil inteiro, pesquisas eleitorais. E eu, particularmente, não gosto muito de antecipar essa questão eleitoral. Porque, de novo, a gente faz uma pesquisa hoje que é uma foto de um cenário que vai mudar bastante. Nós não sabemos quem serão os candidatos, não sabemos, de fato, quem vai conseguir se viabilizar internamente dentro do partido. Então, eu gosto de tomar decisão quando a gente tem opções mais claras e mais concretas mesmo. Então, Matheus Simões ou o Rodrigo Pacheco. Os dois são quadros excepcionais, têm a sua parcela de contribuição. O governador Matheus Simões, ele é notadamente famoso por ser o quadro técnico dentro do governo Zema, né, que toca as pautas mais sensíveis tecnicamente, fez um trabalho muito bom na Câmara de Vereadores. Rodrigo Pacheco, da mesma forma, conduziu o Senado num momento extremamente difícil do Brasil. Foi um dos grandes articuladores do Propag, que, pelo que a gente está acompanhando, vai ser a grande solução para resolver a dívida de Minas, um problema de muitos anos, e que agora a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Então, estamos bem servidos de candidatos. Acho que onde o PSD se colocar, estaremos bem prestigiados e certamente será positivo para os mineiros. Esse é o nosso compromisso partidário. Ô, carro, vereador. Escorreguei bem? Não adianta mudar a pergunta, né? Vereador, a gente, né, já vai aproximando do final da nossa entrevista. Então, como a gente costuma fazer aqui no EM Entrevista, queria dar os momentos finais aqui para o senhor falar com o seu eleitor, que, né, te colocou ali na Câmara Municipal, mas também com a população de Belo Horizonte de uma forma geral, sobre o seu trabalho até aqui, nesses 7 primeiros meses, e o que a gente pode esperar até o fim do mandato. Não, maravilha. Eu queria primeiro agradecer ao eleitor que confiou esse voto na gente lá na eleição do ano passado. A gente tem trabalhado dia e noite incessantemente para agregar resultado, para poder ser um mandato que, de fato,
é útil para as pessoas e não fica somente em questões simbólicas. O nosso trabalho está cada vez mais sendo aprimorado. Eu aprendi muito nesses meses de vereança. Nós estamos nas vias agora de aprovar os nossos primeiros projetos de lei que foram protocolados. Um para poder conceder meia entrada para professores em Belo Horizonte, que era um direito histórico que sempre foi reivindicado nas assembleias na categoria e por alguma falha nunca foi de fato regulamentado em Belo Horizonte. Temos também uma outra proposta muito positiva na área da educação, que é sobre a climatização sustentável de escolas, que é uma proposta difícil de ser efetivada, né, que vai ser colocada dentro de um prazo, mas que já está pronta para ser votada. Conseguimos o apoio do Executivo através da secretária Natália, que foi muito simpática ao projeto, está nos ajudando a colocar em termos de prazo mais adequado para que de fato saia do papel. Então, de novo, estamos trabalhando para dar resultado e resultado real para a população. A porta do nosso gabinete está sempre aberta, o nosso trabalho ele é pautado pelas pessoas, sabe? Sempre que quem quiser dar uma opinião, reclamar, crítica, sugerir, tudo é muito bem-vindo. E, de novo, parabenizar o trabalho da imprensa, porque sem vocês nada disso é possível, né? É importante que vocês, de fato, estejam acompanhando, questionando e dando transparência para o trabalho que é feito no setor público, tá? Obrigado, gente. Vereadora, a gente agradece a sua participação. Alessandra, obrigado pela participação também na M-Entrevista. Eu agradeço também quem ficou aqui com a gente, ouviu, também quem vai ler a nossa entrevista aí no am.com.br, nossa edição impressa. Várias outras edições do nosso programa estão disponíveis tanto no seu agregador de podcast favorito, como no canal de YouTube do Portal UAI, onde também estão as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo e os nossos podcasts aqui da casa. A gente fica por aqui e até uma próxima entrevista.